O Uzbequistão, oficialmente República do Uzbequistão, é um dos principais países da Ásia Central. Isso se deve à sua localização privilegiada, que funciona como uma importante conexão entre os países vizinhos. Somando este fato à sua rica herança histórica, o país se tornou um ponto-chave ao longo da Rota da Seda, a principal via comercial terrestre entre a Ásia e a Europa no século XV. Além disso, o Uzbequistão possui vastas reservas de recursos naturais, como gás natural, petróleo, ouro, urânio e algodão, sendo a mineração e a produção de algodão os setores-chave da economia uzbeque. Com uma área um pouco maior que 447 mil quilômetros quadrados, o país é o 56º maior país do mundo. No entanto, devido aos desertos e montanhas, nem todas as partes do país são adequadas para a habitação humana. Um exemplo disso é o deserto de Kyzylkum, que cobre uma parte significativa do país. O Uzbequistão tem uma população um pouco maior que 35 milhões de pessoas, o que o torna o país mais populoso da Ásia Central. A capital, Tashkent, cujo nome significa Cidade de Pedra em uzbek, é a cidade mais popular do país. Possui origens que remontam ao século II a.C. e muitas vezes é o destino inicial para os visitantes. Tashkent foi vítima de um devastador terremoto de 8 pontos de magnitude em 1966. Para se ter uma ideia, o tremor foi tão massivo que destruiu mais de 36 mil edifícios e deixou mais de 300 mil pessoas desabrigadas. Este terremoto foi tão poderoso que até mesmo os tremores secundários que se seguiram mediram 7 graus de magnitude. Os sobreviventes descreveram a experiência de viver na cidade como estar nas costas de um camelo chucro. A cidade de Tashkent foi um importante centro comercial, especialmente durante a era soviética. A cidade era considerada a segunda mais populosa da União Soviética, depois de Moscou e São Petersburgo. A sua população ultrapassou os 3 milhões de habitantes durante a década de 1980, mas nos dias de hoje é lar de apenas 2,5 milhões de residentes. Mas por que a sua população diminuiu? Após o colapso da União Soviética, a cidade perdeu seu status de importante centro industrial e comercial, levando ao declínio da atividade econômica e ao aumento do desemprego. Diante das dificuldades econômicas, muitos habitantes de Tashkent migraram para outras regiões do Uzbequistão ou para outros países em busca de melhores oportunidades. Essa migração, especialmente de jovens em idade ativa, contribuiu para a redução da sua população. É verdade que a União Soviética teve um papel significativo de ajuda financeira na reconstrução de Tashkent, após os terremotos de 1966. Durante a reconstrução, sua arquitetura foi planejada principalmente com edifícios de 4 ou 5 andares, que geralmente incluíam apartamentos mínimos com 2 quartos, uma sala de estar, uma cozinha e um banheiro, medindo cerca de 70 metros quadrados. Nos dias de hoje, Tashkent é uma cidade moderna e vibrante que ostenta uma rica história e cultura. A cidade abriga diversos museus, teatros e galerias de arte que celebram a rica cultura e tradição do Uzbequistão. Um exemplo notável que podemos destacar é o Museu das Artes Aplicadas do Uzbequistão, localizado no centro da cidade. O foco principal do museu está em preservar e exibir a rica tradição de artes aplicadas do Uzbequistão, que se desenvolveu ao longo de séculos e reflete a cultura, a religião e os costumes do país. Recentemente, devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, centenas de milhares de russos temendo ser convocados para a guerra migraram para o Uzbequistão. Esse feito fez com que os preços dos aluguéis no país disparassem. Como resultado, os proprietários atualmente estão pedindo pelo menos cerca de $500 de aluguel por esses típicos apartamentos mínimos. No Uzbequistão, quase todos os veículos nas ruas são da marca Chevrolet. Isso se deve a uma joint venture formada em 1996 entre a General Motors e montadoras locais, resultando na produção de veículos Chevrolet no país. O governo uzbek apoiou esse empreendimento, oferecendo incentivos para a produção e compra de veículos fabricados localmente, enquanto impõe altas tarifas de importação sobre veículos estrangeiros. Essas políticas tornam os carros importados significativamente mais caros do que os produzidos internamente, resultando em uma predominância quase total da Chevrolet nas estradas do Uzbequistão. O Uzbequistão não possui litoral marítimo, mas conta com mais de 2.000 lagos e rios de diversos tamanhos e características. Um exemplo notável
é o Mar de Aral, que já foi o quarto maior lago do mundo. Em 1960, projetos soviéticos de irrigação em larga escala desviaram os rios Amu-Daria e Sir-Daria, que alimentavam o Mar de Aral, para o cultivo de algodão e outras culturas. Como resultado, o nível da água caiu drasticamente, expondo o leito do lago e causando a salinização da água. A pesca declinou e a economia local foi devastada. O Uzbequistão é um dos 10 maiores produtores de ouro do mundo, frequentemente ocupando entre o quarto e o sexto lugar. O subsolo uzbeque é rico em depósitos de ouro de diversos tipos, incluindo ouro aluvial, encontrado nos garimpos, ouro em veios, encontrado em minas, e ouro disseminado, que são pequenas partículas de ouro encontrados em grandes rochas. Nos últimos anos, o país tem registrado um crescimento expressivo na produção deste metal precioso e ainda possui grandes reservas que não foram exploradas. Vale lembrar que o país é o lar da maior mina de ouro a céu aberto do mundo, a mina de Muruntau, que já produziu mais de 2 milhões de toneladas de ouro desde sua abertura em 1958. O clima árido e quente do Uzbequistão, com longos períodos de sol e pouca chuva, contribui para que o país também seja um dos maiores produtores de algodão do mundo. O solo desértico, apesar da aridez, é rico em nutrientes essenciais como nitrogênio, fósforo e potássio, fundamentais para o desenvolvimento saudável do algodão. Além disso, o Uzbequistão conta com uma grande força de trabalho dedicada à produção, com experiência e conhecimento técnico para cultivar e processar o produto, destacando-se no setor. O Uzbequistão já foi o centro mais importante da Ásia Central, considerado um ponto estratégico entre a China e a Europa devido à Rota da Seda, onde ocorriam trocas comerciais e interações culturais. A riqueza e a proeminência da região atraíram grandes governantes como Alexandre o Grande e Genghis Khan. No entanto, os mongóis saquearam e destruíram profundamente o Uzbequistão ao longo de sua história. Após Genghis Khan, Timur, um grande governante, dominou a região. Entusiasta da arte e da cultura, Timur trouxe estudiosos e filósofos de diversas partes do mundo para promover o desenvolvimento cultural. Durante seu reinado, foram construídas importantes escolas islâmicas, como a Madrasa Registã, em Samarcanda, reconhecida pela Unesco como uma das primeiras madraças construídas na Ásia Central. Hoje, a rica herança islâmica da região é preservada e celebrada em todo o seu esplendor. Além da capital, Tashkent, o Uzbequistão é o lar de outras cidades cheias de história. Bukhara, um importante centro cultural e comercial na Rota da Seda, é famosa por seus numerosos monumentos históricos, incluindo mesquitas, madraças e mausoléus, que lhe renderam o título de Patrimônio Mundial da Unesco em 1993. Samarcanda, também conhecida como Marcanda, é a terceira maior cidade do Uzbequistão e uma das mais antigas cidades continuamente habitadas da Ásia Central. Com uma história que remonta a mais de 2.500 anos, evidências arqueológicas mostram assentamentos datando da Idade do Bronze. A cidade floresceu como um importante centro cultural e comercial durante a Era Timúrida, sob o governo de Tamerlão, Timur, no século XIV. Tamerlão transformou Samarcanda em uma capital magnífica, construindo palácios, mesquitas e madraças que ainda hoje impressionam os visitantes. Vale lembrar que Tamerlão era um apelido que os inimigos persas de Timur criaram para insultá-lo. Ele sofreu um ferimento na perna durante a juventude, o que o deixou manco. Esse apelido pegou e se espalhou pela Europa, tornando-se a forma mais conhecida do nome do conquistador. O Uzbequistão é considerado um dos países mais baratos do mundo para se visitar. A moeda oficial do país é o som uzbeque, e para se ter uma ideia, R$1 equivale a 2.430 som uzbeque. Devido ao câmbio, entre outros fatores, uma diária em um hotel de 4 estrelas custa em torno de R$255. Além disso, o país oferece uma grande variedade de restaurantes com preços baixos, servindo culinária local e internacional. Se você planeja visitar o Uzbequistão, saiba que é fácil conseguir um visto. Desde 2019, cidadãos de 65 países, incluindo Brasil, Portugal e a maioria dos países europeus, podem obter um e-visto online. O processo é simples e leva apenas alguns minutos. O e-visto permite que você fique no Uzbequistão por até 30 dias. No entanto, se você pretende ficar mais tempo ou trabalhar lá, precisará de uma permissão de residência e de trabalho. Se você pensa em viver no Uzbequistão, é essencial aprender a língua oficial, o uzbeque.
O uzbek e o russo são as línguas mais faladas no país. Além disso, mais de 90% da população segue o islamismo, caracterizando o Uzbequistão como um estado da Ásia Central que abraçou o Islã. O Uzbequistão tem um ambiente tolerante no que se refere às diferentes religiões e estilos de vestir. O governo e as instituições públicas não promovem nenhuma religião em particular e tratam todas as religiões com igualdade. As pessoas são livres para escolher sua religião ou não ter religião nenhuma, sem sofrer discriminação ou perseguição. Deste modo, o que vemos nas ruas são pessoas com várias vestimentas, algumas seguindo as religiões islâmicas e outras com vestimentas mais ocidentais, mostrando que o país é mais inclinado à cultura de sociedades como o Cazaquistão e a Rússia. O Uzbequistão faz fronteira com o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão, o Turquemenistão e o Afeganistão. Devido à sua proximidade com o Afeganistão, muitas pessoas têm a impressão de que o Uzbequistão é um país inseguro em termos de criminalidade. No entanto, isso não se sustenta quando olhamos para os dados do país. O Uzbequistão é considerado relativamente seguro para se visitar, de acordo com diversos indicadores internacionais. A taxa de homicídios no país é baixa, com 5,3 homicídios por 100 mil habitantes, dados de 2021, segundo o Banco Mundial. O país do Uzbequistão esteve sob domínio soviético por 32 anos, de 1924 a 1991. Mesmo sob essa influência, o povo uzbeque conseguiu manter sua identidade, língua e religião. Seus habitantes são conhecidos pela hospitalidade e natureza amigável, o que faz com que o comércio local tenha grande sucesso de público. O mercado de bazares de rua no país é considerado um dos maiores da Ásia Central e é semelhante em tamanho e aparência aos da Mongólia. Ao passear pelos bazares, você notará os olhos das pessoas brilhando e elas sorrirão genuinamente para você, transmitindo a natureza calorosa e acolhedora. O Chorsu Bazar, localizado na capital Tashkent, construído no formato de uma cúpula ou casco de tartaruga, é um dos mais antigos da Ásia Central e sua história remonta a mais de 1000 anos. Sob a cúpula azul icônica do bazar, você encontrará uma grande variedade de produtos, desde especiarias e frutas secas até tecidos, artesanato e itens de antiguidade. Em Samarcanda, encontramos outro bazar gigantesco, o Bazar de Siop. Este, por sua vez, era originalmente um local de venda de pães e bolos, mas ao longo dos séculos se expandiu para oferecer uma grande variedade de produtos. E por falar em pães, esta é outra especialidade uzbeque, sobre a qual falaremos mais adiante. E claro, não poderíamos esquecer dos tapetes tradicionais fabricados por lá. Os tapetes artesanais do Uzbequistão, também conhecidos como tapetes Bukhara, são mundialmente famosos por sua beleza, qualidade e rica história. Cada tapete uzbeque é feito à mão por um artesão experiente, usando técnicas tradicionais que foram passadas de geração em geração. O que mais chama a atenção é que os tapetes uzbeques são extremamente duráveis e podem durar séculos com os devidos cuidados. Bukhara é considerada a capital mundial da tecelagem desses tapetes, e o Uzbequistão exporta esses produtos para todo o mundo. A indústria gera emprego para milhares de pessoas. Além disso, os tapetes uzbeques são uma importante atração turística para o país. E se você estiver por Bukhara comprando um tapete, saiba que uma das principais atrações da cidade é seu forte, que leva o mesmo nome. Construído no século V a.C., o Forte de Bukhara possui mais de 2000 anos de história. Durante muito tempo, foi um centro político, militar e religioso de grande importância, cercado por uma imponente muralha. Em 1920, o forte sofreu danos durante batalhas com o Exército Vermelho da antiga União Soviética, mas foi posteriormente restaurado. Este marco histórico é imperdível para os visitantes de Bukhara e está aberto todos os dias da semana, das 9 às 18 horas. Ao explorar o Uzbequistão, é possível encontrar pessoas que tentam enganar turistas, aproveitando-se de sua falta de familiaridade com o local. No entanto, isso não é exclusivo do Uzbequistão, pois indivíduos mal intencionados existem em todo o mundo. Por exemplo, podem cobrar 3 vezes o preço normal por um táxi, ou se passar por funcionários nas entradas de museus em lugares como Bukhara e Samarcanda, que são gratuitos, exigindo taxas de entrada. Em lojas de souvenirs, alguns comerciantes podem inflacionar os preços, aproveitando-se da situação. Recomenda-se manter-se alerta e ser cauteloso ao visitar qualquer país. Conhecer um guia local pode ser útil, e se estiver acompanhado por uma pessoa local, é menos provável que seja enganado. No entanto, os uzbeques são geralmente acolhedores e amigáveis com turistas, independentemente da nacionalidade ou identidade étnica.
Eles gostam de hospedar, alimentar e fazer os visitantes se sentirem em casa. O sistema de metrô do Uzbequistão, especialmente as estações de Tashkent, é considerado um dos mais belos do mundo. As estações são decoradas com mosaicos, esculturas e lustres elaborados, muitas delas sendo verdadeiras obras de arte. Inaugurado em 1977, o metrô de Tashkent é o único sistema de metrô da Ásia Central, com 4 linhas e 29 estações. As estações funcionam das 5 horas às 23 horas, e o preço do bilhete é de 1.200 som uzbek, aproximadamente 50 centavos de real. Vale destacar a estação de Alisher-Navoy, inaugurada em 1984. A estação homenageia Alisher-Navoy, poeta, escritor e figura central da cultura uzbek. Sua arquitetura é grandiosa e impressionante, inspirada na era Timúrida. A entrada principal é adornada com um arco monumental e colunas imponentes, revestidas de mármore branco e granito. No interior, lustres ornamentados iluminam o amplo saguão, enquanto mosaicos coloridos retratam cenas da vida e obra de Alisher-Navoy. A carne é um componente central da cultura alimentar no Uzbequistão, especialmente carne de carneiro e cordeiro. Mas o país também se destaca na fabricação de pão, que é considerada uma arte no Uzbequistão. Seus pães decorados e deliciosos são uma atração autêntica uzbek. Os uzbeques orgulhosamente se consideram o centro mundial do pilaf, que quer dizer a arte de cozinhar grandes quantidades de comida. Os restaurantes locais começam a preparar este prato delicioso às 8 horas, utilizando grandes caldeirões que comportam quilos de carne, arroz, grão de bico, cenouras e óleo. Para se ter uma ideia, 100 quilos de carne requerem 40 litros de óleo de girassol. O processo começa com a carne e o óleo sendo cozidos juntos, até estarem completamente prontos. Lembrando que a carne mal cozida não é apreciada pelo povo uzbek. Depois que a carne está pronta, são adicionadas as cenouras e o grão de bico, seguidos pelo arroz, o ingrediente principal desse prato nacional fantástico. Para garantir o cozimento completo do pilaf, bandejas são colocadas no topo do caldeirão, onde o prato cozinha por horas. Após a preparação, os chefes mestres fazem suas orações, misturam cuidadosamente os componentes do pilaf e os servem aos clientes. O pilaf uzbek não é completamente branco, porque as cenouras dão cor ao arroz, proporcionando um tom agradável. E não para por aí. Além da carne de boi e cordeiro, a carne de cavalo também é popular e utilizada em algumas receitas de pilaf. No entanto, o consumo elevado de carne tem sido associado ao aumento do risco de doenças cardíacas e vasculares entre a população idosa. Algumas pessoas argumentam que essas doenças não são causadas pela carne em si, mas pelos óleos utilizados na culinária uzbek. O pão uzbek, conhecido como non, é muito mais do que apenas um alimento básico na dieta do país. Ele é uma verdadeira obra de arte culinária, profundamente enraizada na cultura e nas tradições uzbeques. A produção do pão non é um processo meticuloso que exige habilidade, paciência e devoção. Tudo começa com a seleção cuidadosa de ingredientes frescos e de alta qualidade, como farinha de trigo integral, fermento natural, sal e água. A massa é então amassada à mão, moldada em formas redondas e planas e decorada com padrões intrincados, usando ferramentas especiais. Esse passo revela a destreza e o cuidado dos padeiros uzbeques. Depois, o pão é assado em fornos de barro tradicionais, chamados tandires. O calor intenso desses fornos confere ao pão uma crosta dourada crocante e um interior macio e fofo. No Uzbequistão, o pão non é considerado um símbolo de hospitalidade e boa sorte, e é comum oferecer pão aos hóspedes como um gesto de boas-vindas e amizade. Agora, imagine um doce que pode levar até 24 horas para ser preparado. Este é o sumalak, um doce tradicional uzbek feito com trigo germinado, malte e nozes. A preparação do sumalak é um processo ritualístico que acontece durante o Festival de Primavera Navruz, marcando o início do novo ano no Uzbequistão. As tradições e rituais em torno do sumalak são profundamente enraizadas na cultura uzbek. As mulheres geralmente são responsáveis pela preparação desse doce delicioso, e a mistura é frequentemente mexida com um bastão de madeira especial. Além disso, acredita-se que cantar e dançar enquanto mexe o sumalak traz boa sorte. Quando o sumalak está pronto, é servido em tigelas decoradas e distribuído entre os membros da comunidade. As pessoas se reúnem para comer o doce e celebrar o Navruz.
O sansa ou samosa é um prato saboroso que faz a união do tradicional pão uzbek assado no tandir, mas acrescenta recheios e formatos diferentes ao prato. Geralmente assume uma forma triangular ou retangular, semelhante a um pastel. O recheio tradicional consiste em carne moída de carneiro, bovina ou uma mistura das duas, cebola picada, especiarias e ervas frescas. O sansa é considerado um símbolo da cultura e da culinária uzbeques, representando a hospitalidade, a tradição e os sabores autênticos da região. Em cidades como Bukhara, Tashkent e Samarcanda, a vida noturna é bem agitada. Você pode encontrar muitos estabelecimentos oferecendo entretenimento e refeições deliciosas, com preços atrativos. Além disso, enquanto estiver jantando em um restaurante, pode dar a sorte de ver apresentações de dançarinos locais realizando suas danças tradicionais nas praças. Os belos trajes bem trabalhados brilham intensamente e suas danças são graciosas, valorizando a cultura da Ásia Central. A noite uzbek pode ser uma perdição no bom sentido. Não há restrições ao álcool no país, então você pode consumi-lo em boates ou outros locais como desejar. As pessoas no Uzbequistão adoram se divertir, e as boates, especialmente nos fins de semana, geralmente estão lotadas. Se após assistir este vídeo você ficou interessado em passar as próximas férias no Uzbequistão, quero deixar esta última sugestão. O país pode ser extremamente quente e úmido, especialmente no meio do verão, e em cidades como Tashkent, Bukhara e Samarcanda. Deste modo, planeje sua viagem entre agosto e novembro, quando as temperaturas são mais amenas. A boa notícia é que, apesar das temperaturas escaldantes, você pode desfrutar de uma variedade de nozes e frutas a preços razoáveis. Vamos ficando por aqui! Não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários abaixo. Lembrando que lemos todos os comentários e marcamos com coração para você saber que foi lido. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Esta pequena ação nos ajuda muito. Obrigado pela visita e até a próxima!